Maravilha, então, né? Bora resolver exercício para aquecer nesse sabadão de madrugada. Agradeço aí a presença de todos que se dispuseram a acordar cedo e vir aqui participar dessa aula de resolução de exercícios, mas incluo que a gente ainda fará algumas complementações teóricas sobre os assuntos que a gente abordou na última aula. Então vamos continuar, né? Tem um exercício de uma prova, essa prova foi do primeiro semestre de 2016, é a segunda prova, não, é a prova um da segunda turma, né? E ela fala o seguinte: há muito tempo, no Colégio Interno do Sagrado Coração de Bom Jesus dos Perdões, a turma 359B, composta somente por representantes do sexo feminino, para escapar das rígidas regras impostas pela instituição sobre como se comunicar em aula, inventaram um método criativo para conversar. Escreviam suas mensagens em papéis que rodava a sala. Mas o criativo estava na forma de identificar quem escreveu e para quem era a mensagem. Nos textos das mensagens iam embutidos os nomes de origem e destino nesta ordem. Porém, para disfarçar e assim fugir de qualquer castigo, colocavam as letras do nome de origem e destino na respectiva ordem, nas iniciais das primeiras palavras e só após a real mensagem. Um exemplo seria: a Maria queria escrever para Ana. Maria é a origem, Ana é o destino. Uma possível mensagem seria: mamãe ama rezar, ir à Alameda no amanhecer. Quer ouvir histórias hoje de noite? As alunas usavam essa técnica para as mais diversas finalidades, como falar mal de alguém, passar a resposta de uma questão de uma prova, combinar para fazer bagunças e etc. Crie um programa em Java para ler dois nomes em uma frase e verificar se essa mensagem cifrada se essa mensagem é uma mensagem cifrada pelas alunas da turma 359B do Colégio Interno do Sagrado Coração de Bom Jesus dos Perdões. Ou seja, a gente não tem que fazer, a gente só tem que verificar. Essa é a ideia. O que vai acontecer agora é que nós precisamos ver se Maria e Ana estão contidas dentro da frase mamãe ama rezar e ir à Alameda no amanhecer. Quero ouvir histórias hoje de noite? É essa a ideia, né? Então, o objetivo principal desse exercício é descobrir isso daí. Vou fazer um processo inicial que vai facilitar o nosso trabalho. Eu não vou pedir nesse primeiro momento para que o usuário entre com as informações. Eu vou colocá-la em variáveis e aí depois eu vou fazer a leitura. Nesse primeiro momento eu vou deixar setado isso daí, porque eu quero ver exatamente essa resposta. Se ela tiver funcionando direitinho, a gente pode começar a fazer as entradas para verificar se deu certo o nosso teste. Esse exercício tem N formas de resolução. O grande problema dele é que você tem que imaginar que os nomes, a gente pensa que são duas coisas, mas na verdade ele se torna uma, né? Então, a gente está fazendo um processo de verificar, não na verdade dois nomes, mas um nome, né? Então é Maria Ana tudo junto. E é essa a ideia, a gente quer verificar se a Maria Ana está contido nas primeiras letras da frase. Então seria isso daí. Esse é o primeiro detalhe importante que a gente poderia utilizar para facilitar a nossa vida. Descobrir que, na verdade, os dois nomes é apenas um. É isso daí. Já vai, né, diminuir bem o nosso trabalho. O segundo passo é conhecer um pouco de vetores ajuda. Então, esse exercício, na verdade, se você conhecer vetores, vai facilitar muito mais do que somente string.
Com string, daria para fazer? Daria. Você pega a primeira letra e acha para verificar. Se a primeira letra da junção dos nomes estiver na primeira posição da frase, você vai procurar por um espaço. Achando um espaço, o que tiver à frente do espaço é a segunda letra, procura um próximo espaço. O que tiver à frente do espaço é a terceira letra, e assim por diante. Eu acho essa forma bem difícil, bem difícil de resolver esse problema. Mas, para a resolução dele, eu faria uso da biblioteca string. Então, a classe string ela tem algumas características que podem ajudar. Vamos dar uma olhada na classe string. Eu tenho os arquivos da classe string salvos aqui. Então, a gente tem tudo salvo. Deixa eu só achar aqui. Cadê? String. Esse daqui é, na verdade, uma impressão da página oficial da documentação do Java, né? O Javadoc String. Fala especificamente sobre a classe string. A classe string tem uma função chamada split. O split, ele vai dividir uma string em uma em um determinado caractere ou um conjunto de caracteres baseado numa expressão regular ou diretamente no caractere, e ele vai gerar para a gente um array de strings. E aí você vai poder ter cada palavra em uma posição do array. Essa sacada é fabulosa. Por que que é fabulosa? Se você pegar uma frase toda e você dividir ela em palavras dentro de um array, se você varrer esse array, pegando a primeira letra de cada palavra, você já compara com a junção dos dois nomes, né? E aí fica fácil. Essa daí, então, é a sacada desse exercício para ele ficar bem tranquilo. É um exercício realmente muito simples de ser resolvido se você conhecer as ferramentas que você tem disponível, né? Se for fazer na mão, ele é bem trabalhoso, porque você tem que pegar a primeira letra da junção dos nomes e a primeira letra da frase. Se for igual, aí você continua a partir da segunda, procurando um espaço em branco e verificando o caractere que está na frente se é igual o próximo caractere da junção. Isso é trabalhoso pra caramba, dá trabalho. Então, a ideia desse exercício é você utilizar todo o seu conhecimento. Por isso que é um exercício de prova, né? Ele mistura as ideias. A princípio, ele dá uma impressão de que você deveria só utilizar uma coisa. Não, você deve chegar em uma solução. A solução pode ser juntar várias técnicas para resolver o problema. Então, vamos fazer essa brincadeira de juntar as técnicas. Começando, então, vamos lá salvar esse arquivo. Chamar ele de Alunas do Bom Jesus. Bem significativo para a gente o nome. É só para lembrar mesmo. Eu vou colocar ele em vetores, porque realmente a gente vai usar vetores, né? Então, acho que vai ficar mais interessante nesse momento. Alunas do Bom Jesus, vamos lá. Primeira coisa, então, eu preciso ter um primeiro nome, né? String, primeiro nome. Eu, como falei, já vou atribuir os valores iniciais. O primeiro nome, segundo consta, Maria. String, segundo nome.
Ana. String. Frase. A nossa frase é: mamãe ama rezar ir à Alameda no amanhecer. Quer ouvir histórias hoje de noite? Tá aí a nossa brincadeira, né? Coloquei os 3 textos, depois a gente só vai pedir para que o usuário entre com isso aí. Então já vou preparar, já que eu vou pedir para o usuário, né? Import java.util.scanner, a criação do scanner, leia str igual ao new scanner da entrada do sistema, system.in, escaneando a entrada do sistema. A gente terá em algum momento algo assim, fará um system.out.print, nome de origem. Eu vou colocar aqui para ele imprimir o primeiro nome. Primeiro nome recebe leia str.nextLine, lembrando a diferença de nextLine. Next, ele lê apenas uma palavra, nextLine lê uma frase completa, incluindo espaços. Esse processo daqui eu vou repetir. Então, vou fazer esse processo 3 vezes. Primeiro nome, segundo nome e a frase. Vou deixar comentado, por enquanto, esse cara daqui, porque eu não quero ele nesse momento. Nome, destino, segundo nome, vou deixar comentado, frase, frase e frase. Tá lá, o processo vai estar tudo bonitinho, depois é só tirar os valores iniciais, colocar branco e tirar os comentários, e aí o usuário já vai poder entrar, ele já está preparado para isso então. Então esse processo aqui já está bonitinho, já está funcional, e isso daqui resolverá os nossos problemas. Agora eu vou fazer as técnicas que eu sugeri aí, que eu acho que facilitaria a resolução. Eu vou juntar os nomes. Então, vou criar aqui uma string nomes e eu vou falar que é igual ao primeiro nome mais o segundo nome. Juntei as duas numa variável para facilitar a minha vida. Então, agora os nomes contêm a junção dos dois nomes, o primeiro e o segundo. Eu preciso agora fazer a divisão no espaço de cada palavra da frase para a gente ter uma lista de palavras, né? Então aqui eu tenho a frase e eu vou ter palavras. Ele devolve para a gente o split da string, ele devolve um array.
Então, a gente precisa declarar uma string no formato de array, que eu vou chamar de palavras, no plural, palavras. E como que vai funcionar palavras? Vai ser frase, ponto, split, e aí eu vou splitar, eu vou dividir em um determinado caractere. Eu quero dividir no caractere espaço. Olha que bonitinho, dividir no caractere espaço. Está lá, dividido no caractere espaço. Só para que a gente possa ver, eu vou fazer um laço, só para imprimir, para a gente verificar. For, isso aqui é um array, então a gente vai iterar, int, i, começando em 0, i menor que palavras, e palavras é um array, então um array ele tem uma propriedade chamada length, não é um método, logo length, seu comprimento, não tem abre e fecha parênteses, ele é sem abre e fecha parênteses, do array é sem, da string tem abre e fecha parênteses. E mais, beleza. Agora o que acontece? Eu vou mandar imprimir só para a gente visualizar. System, out, print, ln, vou imprimir uma por linha. Cada palavra eu vou imprimir uma linha. Palavras no índice i. Ele vai imprimir cada uma das palavras. Compilou, legal, rodou. Só para a gente visualizar, né? A gente tem aqui as impressões. Deixa eu só colocar um ln aqui, né? O nome, Maria, o outro nome, Ana, a frase, mamãe ama rezar, ir à Alameda no amanhecer, quero ouvir histórias hoje de noite. Então ficou, mamãe ama rezar, ir à Alameda no amanhecer, quero ouvir histórias hoje de noite. E aí ele ficou com todos os nomes. Olha que bonitinho. Essa ideia é ótima, facilita muito bem. Só que, e esse só que é uma coisa muito importante, a gente tem que lembrar que a gente vai fazer a comparação de caracteres. Para fazer a comparação de caracteres, nós temos diferenciação de case. Então, se letra é maiúscula, ela difere da mesma letra representada no minúsculo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Como que eu posso facilitar isso daí? Bem, vou jogar tudo no mesmo case. Por exemplo, vou jogar tudo em minúsculo. Primeiro nome, ponto, to lower case. Agora, eu joguei tudo para minúsculo do primeiro nome. Então, o primeiro nome agora é Maria, com tudo minúsculo. E agora, vou fazer o mesmo para o segundo nome. Vai ficar tudo minúsculo também. Bonitinho, tudo minúsculo. Os dois estão em minúsculos. Mas e a frase? Bom, a gente vai fazer frase, ponto to lowercase, a frase vai ficar minúscula. E aí, depois que ela tiver em minúscula, eu vou splitar ela. Por que que eu não faço ao contrário? Porque o split devolve para a gente um array. O array não tem um método chamado toLowerCase. Quem tem é a string. Ah, mas é um array de string. O problema não é o tipo dele. O problema é que ele é um array, e array não tem essa característica. Eu só posso aplicar essa característica, o toLowerCase, esse método, em cima de string. Frase é uma string, posso convertê-la para minúsculo. Ele devolve uma nova string em minúsculo. Se ele devolver uma nova string, lembrando que string é imutável, ele devolve uma coisa nova, essa coisa nova sendo string, string tem a possibilidade de aplicar o split. E aí eu vou aplicar o split sobre essa nova string minúscula. E aí eu vou separar no espaço. Rodando isso daqui, só para a gente ver, eu vou até imprimir também, né?
os nomes juntados, né? Compilou, rodou. Olha ali que legal os nomes juntados. Ficou Maria, Ana, tudo junto, em minúsculo. E o resto também, tudo em minúsculo. O exercício praticamente acabou, né? Então a gente está aí bem tranquilo agora. Ficou fácil. O que acontece? Uma característica importante para a execução disso daqui, para verificar, né? Essa string daqui, o tamanho dela tem que ser menor do que a quantidade de palavras. Porque se a quantidade de letras dessa string, ou seja, o tamanho dela, for maior, eu vou estourar o tamanho do meu array, né, da minha varrida. E aí vai dar aquele array index out of bounds. E aí vai ser um problema. Então, o tamanho tem que ser menor. Então, essa é a primeira coisa que eu vou testar. Vou deixar essas impressões só para a gente visualizar e vou fazer novamente, né? Então, primeiro teste, se nomes, ponto, seu comprimento. Lembrando que agora nomes é uma variável string, o comprimento em uma variável string é dado pelo length, mas ele é um método. Se ele é um método, tem abre e fecha parênteses. Então, nomes.length for menor que a quantidade de palavras, e aí eu quero saber a quantidade, aí a quantidade de um array é length também, só que ele não tem abre e fecha parênteses. Se é menor, eu tenho uma frase embutida. Ah, mas e se for igual? Se for igual, você só tem o Maria e Ana embutido dentro, né? Seria essa daí, com os valores que a gente tem. Ele não teria a frase. Ou seja, ele teria somente até aqui. Se tiver somente até aqui, ele não é uma frase do criptografada das meninas lá do Sagrado Coração de Bom Jesus dos Perdões. Por quê? Porque não tem a mensagem. Então, já posso desconsiderar. Ou seja, isso daqui, se for menor, provavelmente tem uma frase, pode ser. Então, a gente vai começar. Nesse momento, então, eu vou iterar esse nomes, vou varrer ele, posição por posição. Opa, for alguma coisa. Vou chamar de N por causa do nomes. N começando em 0. N menor que nomes, ponto, seu comprimento. E aí esse cara é uma string, abre e fecha parênteses. N mais mais. Ele vai varrer toda a string. E aí o que eu quero fazer? Eu quero testar se o primeiro caractere dele é exatamente igual ao primeiro caractere que está na primeira posição de cada uma das palavras do array. E aí eu vou testar se nomes, ponto, char, at, na posição de n, for igual a palavras, e aí palavras é um array, então abre e fecha colchetes, na posição n, só que não me basta isso, porque aí eu vou pegar a palavra toda, e aí eu vou estar comparando char com string. Eu quero pegar a primeira letra dessa palavra, ponto, char, at. Primeira letra está na posição 0. Se a primeira letra
da primeira palavra é igual a zero, e ele comparando com a primeira letra, né, se é igual a zero, não, pegar a primeira letra da primeira palavra e comparar com a primeira letra do nomes juntados, né, juntos, que foram juntos, se eles forem iguais, eu vou contar. Então, vou fazer uma contagem. Vou criar, para tanto, uma variável para contar, chamada contador. Vou contar. Então, vou criar esse contador aqui em cima. Começando em zero. Está lá o meu contador, começando em zero. Estou contando. E ele vai fazer esse teste, vai rodar, 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 rodar. Quando terminar esse laço, eu tenho a contagem total. Terminou o laço, eu testo. Se o contador for igual, literalmente, se o contador for igual ao tamanho de nomes, então isso daqui, os dois forem iguais, né? Então, se o contador for igual a nomes, ponto, seu comprimento, método de string. Mensagem. System, out, print, ln. Mensagem de as alunas do coração de bom. Como que eu coloquei o nome? Foi alunas do Bom Jesus. Do Bom Jesus. Alunas do Bom Jesus. Então, essa daí é a sacada. Se for, alunas do Bom Jesus. Se não for. Se não for, é uma frase qualquer. É uma mensagem qualquer. Se isso daqui também não for verdade, então se aquilo dali também não for verdade, é uma mensagem qualquer. Mas não é das meninas lá do Sagrado Coração do Bom Jesus dos Perdões. Compilou, rodou. Aí ele fala, mensagem das alunas do Bom Jesus. Legal. Agora eu vou mudar aqui, por exemplo, um nome. Maria, vou colocar Zaria, com Z. Compilou, rodou. É uma mensagem qualquer, mas não é das meninas do Sagrado Coração. Se você quiser ativar isso daqui, é fácil agora, é somente a gente atribuir. Vou colocar em forma de comentário, ponto e vírgula, espaço, barra, barra. Agora eu vou tirar aqui os comentários, compilar o programa, nome de origem A, nome de destino B, frase. Agora, Brasil, vamos assistir ao jogo. Mensagem da frase das alunas lá do Bom Jesus, é a técnica delas. Porque a primeira é o a segunda é o B e a mensagem vamos assistir ao jogo. Tá aí, a brincadeira é boa, né? Essa daí é uma sacada legal de como construir e testar. Pode deixar para fazer essa multiplicação.
isso daqui, essa multiplicação, essa verificação, multiplicação, da onde que eu tirei multiplicação, né? Essa verificação daqui de impressão, ela não é necessária, eu só estou deixando para a gente ver, né? Então, desse ponto daqui em diante, então, essa frase daqui é um log, né? E isso daqui também é um log, só para a gente verificar as impressões. Então, vou deixar em forma de comentário. Isso aqui é só para verificação. Se quiser verificar, só tirar os comentários. E aí vai funcionar. Primeiro processo, verifiquei o tamanho. Se realmente a quantidade de palavras, de letras, for menor que a quantidade de palavras, obviamente não vai ser uma mensagem lá das meninas. Se for pelo menos, né, tiver uma palavra a mais, eu posso começar o teste. Eu verifico se cada letra é igual à primeira letra de cada palavra. Tá aí, uma saída bem bacaninha, bem fácil de fazer. Novamente, ela é fácil se você conhecer as estruturas. Então, se você conhecer string e souber do split, e souber o que o split faz, te ajuda muito, porque gera um vetor. Se gerou um vetor, se gerou um array, você tem que conhecer array. Conhecendo array, fica fácil pra caramba fazer isso daqui. É só uma ideia de contar, né? Então, facilita muito a ideia da contagem dessa forma. A gente verifica se são iguais, se for igual a quantidade total, quer dizer que está certo, beleza, é isso daí que precisava. Essa é a grande sacada desse exercício. Bem mais simples resolver ele dessa forma do que resolver ele utilizando somente laços e string. Se for resolver somente com laços e string, tem que testar a primeira letra, além de testar a primeira letra, você testaria a primeira letra, se é igual, e aí começaria a partir da segunda posição de tudo. E aí a segunda posição. Mas só que para chegar é, no próximo caractere, você teria que continuar varrendo a sua frase até encontrar um espaço. Encontrou um espaço, você testaria. É um processo trabalhoso, né? Ele demanda um pouco de lógica para poder chegar nesse resultado. Então, eu acho que a gente deve sempre optar pelas opções de solucionar de forma mais simples possível. Fica a dica aí.